Nada em sua existência é aleatório, e mentiram-lhe sobre isso desde que você pôde raciocinar. Cada suposta coincidência, cada estranha combinação de eventos, cada número repetido que você descartou como bizarro, mas insignificante, nada disso ocorreu ao acaso. Você foi condicionado a crer que a realidade é mecânica, fria, indiferente, que padrões são apenas artimanhas de seu cérebro. Mas e se aqueles momentos que você desconsiderou como coincidências fossem, na verdade, o universo falando diretamente com você? E se por trás do véu tênue da vida cotidiana existisse uma rede inteligente guiando-o, cutucando-o, tentando despertá-lo? Você já viu os números 11, 11, 22, 33? Sentiu a estranha sincronia de eventos que pareciam perfeitos demais para serem casuais, e ainda assim você se disse que era nada. Não é sua culpa. Eles asseguraram que você pensaria assim, porque quando você começa a enxergar os padrões por aquilo que realmente são, tudo muda. Desde o momento em que você foi velho, o suficiente para fazer perguntas, o mundo começou a lhe alimentar respostas, respostas que você nunca pediu, respostas planejadas para moldar sua percepção da realidade antes mesmo que você tivesse a chance de vê-la por si mesmo. Quando criança, você notava coisas, via padrões, coincidências estranhas, pequenos momentos peculiares em que a vida parecia sussurrar para você de maneiras que você não conseguia explicar. Uma música tocando exatamente quando você estava pensando em alguém, um número que continuava aparecendo, uma sensação estranha logo antes de algo inesperado acontecer. Esses momentos despertaram a maravilha em você. Eles pareciam significativos, como se o universo estivesse piscando para você, mas cada vez que você mencionava, o mundo rapidamente silenciava. É só coincidência, você está exagerando, é sua imaginação. E aos poucos, você aprendeu a não confiar no que sentia. Aprendeu a explicar a mágica que outrora percebia tão claramente. O sistema educacional assumiu o controle. Logo depois, você recebeu uma estrutura que valorizava a lógica, fatos mensuráveis e o pensamento linear acima de tudo. A imaginação era boa para brincadeiras, mas não para compreensão séria. Qualquer coisa que não pudesse ser dissecada, testada ou calculada era rotulada como não científica, irracional ou até mesmo perigosa. O currículo rígido não deixava espaço para os sussurros sutis da sincronicidade. Treinou você a ver apenas o que podia ser medido e descartar o resto como fantasia. E os professores não eram maus, eles apenas repetiam o que lhes haviam ensinado. O sistema não precisa de vilões conscientes para funcionar. Ele só precisa de participantes obedientes. A religião também desempenhou seu papel. Em muitas tradições, qualquer coisa fora da doutrina estabelecida era heresia ou blasfêmia. Se você sentia uma conexão com algo maior, algo vivo dentro dos padrões de sua vida, era rotulado como intervenção divina, ou pior, como superstição perigosa a ser temida ou evitada. O meio-termo, a ideia de que o próprio universo poderia se comunicar através da vida cotidiana, raramente era oferecida. Você foi enquadrado para acreditar que a comunicação divina era limitada a textos sagrados ou rituais aprovados. Tudo o mais era sua mente pregada a peças. Então veio a programação cultural. Filmes, televisão e mídia martelavam a narrativa de que pessoas que viam significado em padrões eram paranoicas ou mentalmente instáveis. Teóricos da conspiração, desequilibrados, os estranhos que não conseguiam aceitar a aleatoriedade da vida. Você aprendeu que expressar publicamente a crença em sinais ou sincronicidade arriscava o ridículo social. Então, você guardou para si mesmo, internalizou a vergonha. Com o tempo, você parou de notar. Eles foram minuciosos, tiveram que ser.
Porque se você realmente visse os padrões, se permitisse reconhecer a profundidade dessas conexões, você começaria a fazer perguntas perigosas. Você começaria a suspeitar que sua vida não estava apenas acontecendo, estava sendo moldada, não por governos ou corporações desta vez, mas por algo muito mais antigo, muito mais inteligente, uma estrutura invisível subjacente à própria realidade. E enquanto você estava sendo treinado para descartar esses impulsos sutis, o mundo continuava distraindo você. O barulho da vida moderna ficou mais alto. Mídia social, notificações constantes, rolagem sem fim, tudo projetado para manter sua atenção fragmentada, sua mente dispersa. E, quanto mais distraído você se tornou, menos capaz você era de notar os sinais suaves que exigiam quietude e presença para serem percebidos. Algumas dessas conexões vão muito mais fundo do que posso compartilhar publicamente aqui. Na Insights Academy, nossa newsletter particular, eu revejo as partes que não podem ser discutidas no YouTube, os links abaixo, e por enquanto, você receberá uma cópia gratuita do Kybalion quando se juntar. Quando você atingiu a idade adulta, sua percepção foi calibrada. Você vivia em um mundo que lhe dizia constantemente que a coincidência governa tudo, que nada tem significado a menos que uma figura de autoridade diga que sim, que a vida é aleatória, desconectada e sem propósito maior. Mas no fundo, você sempre sentiu que não era verdade. Você sentiu a atração de padrões que não consegue explicar, a estranha sincronia de eventos que parecem muito precisos, a sensação de que algo ou alguém está tentando chamar sua atenção. E essa suspeita silenciosa nunca o deixou completamente. Você está programado para duvidar de sua própria intuição, porque sua intuição é perigosa, é a chave que destranca tudo. No momento em que você se permite entreter a possibilidade de que a sincronicidade é real, você começa a abrir portas que o sistema quer desesperadamente manter fechadas. Portas que o levam a uma compreensão muito diferente da realidade. Uma em que você não é apenas um observador passivo de sua vida, mas um participante ativo em uma conversa com o próprio universo. Uma vez que você começa a questionar a mentira, você começa a ver as rachaduras. Aquelas pequenas coincidências que você antes ignorava começam a se acumular, exigindo sua atenção. Você começa a notar padrões em todos os lugares, não porque eles apareceram de repente, mas porque eles sempre estiveram lá, esperando silenciosamente que você acordasse. O universo não grita, ele sussurra, e na maior parte de sua vida você foi treinado para não ouvi-lo. Mas a linguagem do universo é real, é sutil, simbólica e profundamente inteligente. A sincronicidade não é aleatória, é comunicação deliberada, é a linguagem que o sistema disse que não existia. Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Coincidências significativas que não têm uma relação causal aparente, mas que se sentem inegavelmente conectadas. É aquele momento em que você está pensando em um velho amigo com quem você não fala há anos e eles ligam para você de repente. É quando você vê o mesmo número repetidamente nos momentos mais improváveis, 1111 no relógio, em placas de veículos, recibos, números de telefone. É quando um livro cai de uma prateleira exatamente no momento em que você está ponderando uma pergunta difícil e dentro está a resposta que você não sabia que estava procurando. Esses não são acidentes, são sinais, marcadores suaves no campo de sua realidade, convidando-o a prestar atenção. Nosso mundo moderno tentou reduzir tudo a causa e efeito material. Mas a sincronicidade desafia esse modelo. Sugere que a própria consciência está emaranhada com o desenrolar da realidade. No momento em que você nota uma sincronicidade, você não é mais um observador passivo, você é um participante em um diálogo contínuo.
É como se a realidade estivesse respondendo ao seu mundo interior, refletindo-o através do externo. O universo fala através de símbolos, porque os símbolos ignoram os filtros racionais que você foi condicionado a obedecer. Eles falam diretamente para seu subconsciente, a parte de você, que eles trabalharam tanto para suprimir. Números repetidos sempre fizeram parte dessa linguagem simbólica. 11, 11, 22, 33, 444. Quando esses números começam a aparecer repetidamente, não é porque sua mente está simplesmente procurando padrões. É porque algo está chamando sua atenção. A numerologia sempre considerou que os números carregam frequências energéticas. Os místicos antigos sabiam disso. Pitágoras, o homem frequentemente creditado por descobrir os princípios matemáticos que ainda usamos, hoje acreditava que os números não eram apenas quantidades, mas qualidades divinas, arquétipos que estruturam o próprio universo. Mas o sistema não quer que você pense assim, porque no momento em que você acredita que os números têm significado, você começa a fazer perguntas sobre a arquitetura mais profunda da realidade. Você começa a suspeitar que a vida não é tão aleatória quanto lhe disseram. Você começa a ver que pode haver uma inteligência operando nos bastidores, uma consciência muito maior do que qualquer governo, corporação ou figura de autoridade. Uma consciência com a qual você está inerentemente conectado. Esses sinais não aparecem apenas para divertir você. Eles estão tentando guiá-lo, despertá-lo, ajudá-lo a se alinhar com seu caminho. Às vezes, eles validam decisões que você está tomando. Às vezes, eles o advertem e às vezes, eles simplesmente lembram você de que você não está sozinho nessa experiência. Quanto mais você presta atenção, mais eles parecem aumentar. É como se a realidade estivesse testando você. Você vai ouvir ou vai se retrair para o conforto de sua programação antiga? Claro, o sistema chama isso de viés de confirmação. Eles querem que você acredite que você está apenas vendo o que quer ver, mas eles não lhe dizem o quão conveniente essa explicação é para manter o controle. Se tudo o que você observa é descartado como erro cognitivo, então sua intuição está sempre errada e você permanece dependente da autoridade externa para definir o que é real. É exatamente onde eles querem você. Mas se você fizer uma pausa, se realmente se sentar com a sensação que esses momentos criam, você notará algo mais profundo, uma ressonância silenciosa, um conhecimento intuitivo de que o que você está experimentando significa algo. E essa sensação, essa é a linguagem do universo. Não é alta, não exige sua atenção como o barulho da vida moderna. Ela espera pacientemente que você se lembre. Quando você finalmente reconhece esses sinais pelo que eles são, você não apenas muda suas crenças, você muda todo o seu relacionamento com a própria realidade. A vida deixa de parecer aleatória e começa a parecer viva, como se você fizesse parte de um campo de inteligência vivo e respirando que sempre esteve lá, esperando que você acordasse e participasse. Se a sincronicidade é real, e agora você sente que é, então você é forçado a confrontar uma verdade ainda maior, que a própria realidade pode não ser tão fixa e linear quanto você sempre foi informado. Você viveu sob a ilusão de que a vida se move em linha reta, um evento causando outro em uma sequência limpa e previsível. Mas esse modelo de realidade está se desfazendo. A física quântica já expôs rachaduras nessa ilusão. Quanto mais estudamos a natureza fundamental da realidade, mais ela se comporta como algo fluido, algo responsivo, algo consciente. E se a realidade é fluida, então linhas do tempo, versões alternativas de sua vida, não são apenas ficção científica, são possibilidades muito reais, existentes lado a lado. Você provavelmente sentiu isso sem saber o que chamar, momentos em que a vida parece mudar de direção,
quando uma pequena decisão ou coincidência estranha altera toda a sua trajetória. Você conhece alguém por acaso e esse encontro leva a uma mudança de carreira, uma mudança de residência, um relacionamento que muda sua vida para sempre. Ou talvez você evite por pouco um acidente por questão de segundos e se pergunte como as coisas poderiam ter se desenrolado de maneira diferente. Esses não são eventos aleatórios do destino, são vislumbres de como sua linha do tempo é realmente fluida. Cada escolha que você faz não apenas o move para frente, mas o ramifica em uma nova realidade, uma versão alternativa de sua vida que agora existe ao lado da que você deixou para trás. Os místicos antigos falaram sobre esses múltiplos caminhos muito antes de a mecânica quântica lhes dar uma nova linguagem. Eles entenderam que o universo não é estático, mas um vasto oceano de potencialidades, com cada momento oferecendo um desvio no caminho. Você não está seguindo um único caminho, está constantemente mudando entre versões infinitas possíveis de sua vida com base em suas escolhas, suas crenças, suas emoções e sim, sua consciência dos sinais. E é aqui que a sincronicidade se torna mais do que apenas comunicação. Ela se torna orientação. As sincronicidades podem servir como marcadores, pequenos indicadores de que você está se alinhando com sua linha do tempo mais elevada possível, o caminho mais alinhado com seu verdadeiro propósito. Quando você começa a notar números repetidos ou estranhas combinações de eventos, não é simplesmente uma validação de que você está prestando atenção. Pode ser a própria realidade o empurrando em direção à versão ideal de sua vida. Uma versão em que você está em harmonia com a inteligência mais profunda do universo em vez de lutar contra ela. Isso não é sobre destino no sentido rígido que você aprendeu a temer. Não é que seu caminho esteja totalmente escrito e você não tenha livre-arbítrio. Pelo contrário, você tem muito mais liberdade do que imagina. Você é quem está mudando entre as linhas do tempo com cada pensamento, cada ação, cada decisão. Mas os sinais estão lá para ajudá-lo a ver onde você está, para corrigir o curso quando você se desvia, para realinhar você quando você se distancia muito do seu próprio potencial. E isso, é claro, é exatamente por isso que eles nunca lhe ensinaram sobre isso. Porque as pessoas que entendem que estão navegando por realidades múltiplas se tornam muito difíceis de controlar. Se você realmente acreditasse que sua vida pode mudar dramaticamente com base em sua consciência e escolhas, você pararia de esperar permissão, pararia de depender de instituições, especialistas e sistemas para definir seu futuro. Você recuperaria seu poder e eles não podem permitir isso. O efeito Mandela, embora muitas vezes ridicularizado, aponta para algo mais profundo, um deslizamento coletivo entre linhas do tempo que desafia a própria ideia de uma história objetiva singular. Quando grupos inteiros de pessoas se lembram de eventos de maneira diferente da narrativa oficial, isso sugere que as mudanças na linha do tempo podem acontecer não apenas individualmente, mas coletivamente. E se as linhas do tempo coletivas podem mudar, então as estruturas de controle construídas para manter uma realidade singular se tornam vulneráveis. O emaranhamento quântico nos mostra que partículas separadas por vastas distâncias podem ser conectadas instantaneamente, como se a distância e o tempo fossem ilusões. Se a matéria pode se comportar dessa maneira, por que a consciência seria diferente? Talvez o que experimentamos como sincronicidade seja uma forma de emaranhamento entre nosso mundo interior e os eventos externos que testemunhamos, uma teia oculta de conexões que a ciência mal consegue explicar, mas que a sabedoria antiga sempre reconheceu. Cada vez que você vê os números repetidos, as estranhas combinações, as coincidências significativas, você está testemunhando
Às bordas dessa estrutura oculta, você está vislumbrando os fios que conectam suas escolhas a um multiverso muito maior e muito mais complexo. E cada vez que você os reconhece, você fortalece sua capacidade de navegar esse vasto campo de possibilidades. Você se aproxima de viver uma vida de criação consciente em vez de reação programada. Por décadas, você foi alimentado por uma versão cuidadosamente selecionada da ciência, uma versão que o mantém preso dentro de um modelo puramente físico e mecânico do universo. Um modelo onde tudo é frio, previsível e separado. Mas nos bastidores, silenciosamente enterrado em estudos obscuros e conferências ridicularizadas, a ciência já tropeçou em algo muito mais perturbador. A consciência não está apenas observando a realidade, está moldando-a. O efeito observador na física quântica não é uma ideia marginal. É uma das revelações mais perturbadoras que a ciência dominante já reconheceu relutantemente. Em nível subatômico, as partículas nem mesmo existem em um estado fixo até serem observadas. A observação, o ato de consciência consciente, determina o resultado. Em outras palavras, a realidade responde à consciência, mas essa ideia foi contida silenciosamente, limitada a laboratórios quânticos e descartada como irrelevante para o mundo macroscópico em que você vive todos os dias. A verdade é que eles não querem que você faça a conexão de que sua consciência cotidiana pode influenciar sua própria realidade de maneiras muito mais profundas do que você foi levado a acreditar. Você provavelmente já ouviu falar do efeito placebo, um termo que foi trivializado para significar medicina falsa. Mas pense por um momento, o efeito placebo prova que a crença sozinha pode alterar seu estado físico. As pessoas experimentaram cura real e mensurável simplesmente porque acreditavam que iriam. O corpo responde às expectativas da mente. Ainda assim, em vez de ver isso como evidência do imenso poder da consciência, o sistema o enquadra como uma peculiaridade, uma anomalia a ser descartada de pesquisas sérias. Mas isso é apenas o começo. Existem inúmeros casos documentados de remissão espontânea, pessoas curando doenças que a medicina declarou incuráveis, muitas vezes por meio de mudanças na crença, na mentalidade ou na prática espiritual. Esses casos não são magia, são vislumbres de como a realidade é realmente fluida quando a consciência se engaja totalmente com ela. E cada vez que um desses casos surge, o sistema corre para descartá-lo, porque permitir que as pessoas acreditem em seu próprio poder ameaça toda a estrutura de lucros do atendimento médico moderno, produtos farmacêuticos e controle institucional. A ciência dominante, como ela é apresentada a você, é uma narrativa cuidadosamente gerenciada para manter a autoridade. As próprias instituições que definem o que é considerado ciência real estão profundamente interligadas com interesses políticos, econômicos e corporativos. O financiamento não flui para pesquisas que possam libertar indivíduos, mas para estudos que reforçam o sistema existente de dependência. A pesquisa de consciência foi fortemente marginalizada por décadas, não porque carece de validade, mas porque suas implicações aterrorizam aqueles no poder. Imagine uma população que realmente entendesse que seus pensamentos, emoções e consciência moldam ativamente sua própria realidade. Imagine uma sociedade onde as pessoas reconhecessem a sincronicidade não como superstição, mas como o universo respondendo à sua própria harmonia. Esse é um mundo cheio de indivíduos empoderados, soberanos, criativos e quase impossíveis de manipular por meio de medo, culpa ou escassez fabricada. A narrativa que lhe foi vendida é que você é um espectador impotente em um mundo predeterminado, que sua consciência é um subproduto de reações químicas,
que seus sonhos, sua intuição, seus encontros estranhos, com sinais e símbolos não são nada além de ruído neural. Mas isso nunca foi sobre ciência, sempre foi sobre controle. Se você acredita que é impotente, você se torna dependente da autoridade externa para definir sua realidade para você. Essa dependência é a base de todo o sistema. A supressão da pesquisa de consciência não aconteceu por acaso. Governos, programas militares e agências de inteligência estudaram silenciosamente a visão remota, a precognição e as propriedades não locais da consciência por décadas. Eles sabem há muito tempo que a realidade se curva muito mais facilmente sob a influência da consciência do que o público tem permissão para acreditar. Mas enquanto eles estudam essas habilidades em segredo, eles zombam delas em público, garantindo que você ignore qualquer um que fale sobre elas como um lunático. O mesmo padrão se repete em todos os setores. Informações que empoderam indivíduos são trivializadas ou enterradas, enquanto narrativas que reforçam a dependência são promovidas e celebradas. Eles lhe dizem o que acreditar, o que descartar e o que temer. Eles o inundam com distrações, mantendo sua mente ocupada com ruídos, para que você nunca pare tempo suficiente para questionar se está realmente vendo o quadro completo. Mas se você está aqui ouvindo, você já está começando a questionar, você já está sentindo as rachaduras na história que lhe foi entregue. E uma vez que você se permite considerar que a consciência molda a realidade, que as sincronicidades não são aleatórias e que você é um co-criador nesse processo, você entra em um tipo diferente de poder, um que eles não podem facilmente tirar. Muito antes de a ciência moderna descartar a sincronicidade como coincidência, as culturas antigas viviam por ela. Elas não viam o mundo como frio e aleatório. Elas o viam como vivo, inteligente e profundamente interconectado. Elas entenderam que o universo falava através de sinais, símbolos e padrões. Para elas, a sincronicidade não era superstição, era uma linguagem natural, um diálogo entre o visto e o invisível. E no coração dessa linguagem havia uma coisa que nosso mundo moderno quase completamente despojou de significado: números. Os antigos entenderam que os números carregavam significado energético, não apenas valor matemático. Eles viam os números como arquétipos vivos que refletiam a estrutura da própria realidade. Pitágoras, ele não apenas criou fórmulas matemáticas, mas também estudou as propriedades espirituais dos números, acreditando que todo o universo era construído sobre suas harmonias sagradas. Os números não eram abstrações frias, eram frequências, vibrações que sustentavam a existência, e aqueles números repetidos que você tem visto, 1111, 222, 333, carregam um significado muito além do que a cultura moderna quer que você acredite. Quando esses números aparecem repetidamente em sua vida, eles não são aleatórios, são sinais embutidos na estrutura de sua linha do tempo pessoal, aparecendo em momentos precisos para chamar sua atenção, para guiá-lo em direção à consciência. 1111, frequentemente chamado de código de despertar, aparece com frequência em momentos cruciais de iluminação espiritual. Não é mágica, não é superstição, é comunicação, é a maneira do universo dizer: preste atenção, você está no limiar de uma maior consciência. Esta não é uma ideia nova. Ao longo da história, sociedades secretas, místicos e iniciados guardaram sabedoria antiga sobre a estrutura mais profunda da realidade. Ensinamentos herméticos preservados em textos como os sibélicos falam de leis universais que governam os reinos físicos e espirituais, como acima, assim embaixo, como dentro, assim fora.
Esses ensinamentos explicam que o que acontece em seu mundo interno espelha e influencia sua realidade externa. A sincronicidade, neste contexto, torna-se um subproduto inevitável dessas leis universais. Quando seu estado interno se alinha com o campo maior, o universo reflete esse alinhamento através de símbolos e padrões. Mas esse conhecimento nunca foi destinado às massas. As verdades mais profundas eram reservadas aos iniciados, aqueles considerados dignos ou confiáveis. Com o tempo, esse conhecimento foi sistematicamente suprimido, seja por instituições que buscavam consolidar o poder ou por mudanças culturais que descartaram a sabedoria antiga como superstição primitiva. As massas foram alimentadas com dogmas e doutrinas rígidas, despojadas do conhecimento fortalecedor de que elas também poderiam participar desse diálogo cósmico. A sociedade moderna trata a numerologia como uma pseudociência marginal, reduzindo-a a truques de festa ou adivinhações vagas. Mas essa caricatura é deliberada. Se você descartar a linguagem antiga dos números como absurdo, você terá muito menos probabilidade de explorar suas implicações reais. E a implicação real é simples, mas profunda. Você não está separado da inteligência do universo, você está entrelaçado a ela. Os números não estão lá para entretê-lo, eles estão lá para lembrá-lo. Quando você vê números repetidos, quando sente a estranha ressonância de alinhamentos simbólicos, você está sendo puxado para uma versão mais profunda de si mesmo, uma versão não embotada pela narrativa entorpecente da aleatoriedade, uma versão que entende que há uma ordem por trás do caos, um ritmo que você pode sentir quando para de correr e começa a escutar. Os símbolos estão em todos os lugares. Você simplesmente foi condicionado a não vê-los. Eles o ensinaram a temer a sabedoria antiga, a descartá-la como ultrapassada, não científica, até perigosa. Mas pergunte a si mesmo: quem se beneficia quando você permanece cego ao seu próprio potencial? Quem ganha quando você acredita que é impotente, desconectado e insignificante? O sistema prospera quando você se vê como um acidente aleatório em um cosmos sem sentido. Mas uma vez que você abraça a possibilidade de que o universo se comunica com você diretamente através de símbolos, números e sincronicidades, você começa a desmantelar a própria narrativa que o mantém obediente. Quanto mais fundo você mergulha nessa consciência, mais o universo responde, os padrões se multiplicam, os sinais aparecem com mais frequência, o que antes parecia eventos isolados começa a se conectar, formando uma teia de significado que parece inegável. Isso não é fantasia, esta é a realidade que foi escondida de você. O mundo antigo sabia disso. Os místicos a preservaram e agora, à medida que o véu começa a se dissipar, está esperando por você para se lembrar. Por todos os sinais que você viu, por todos os momentos em que a vida o cutucou com precisão, sempre houve algo mais em seu caminho. Não tema o tipo de medo que grita e entra em pânico, mas uma inquietação silenciosa e persistente, o medo de estar errado, o medo de ser julgado, o medo de sair das linhas dentro das quais você foi treinado para permanecer. E esse medo não é acidental. Ele foi plantado lá cuidadosamente, intencionalmente. Desde o início, você aprendeu cedo que questionar a visão de mundo dominante é perigoso, que confiar em seu instinto, sua intuição, sua estranha sensação de que a vida pode estar se comunicando com você diretamente é, na melhor das hipóteses, ingênuo e, na pior, delirante. A sociedade pinta aqueles que falam abertamente sobre sincronicidade ou inteligência universal como irracionais, não científicos ou até mesmo mentalmente instáveis. A linguagem que eles embutiram em sua cultura usa a zombaria como arma contra você.
teórico da conspiração, lunático New Age, crente em pseudociência, rótulos projetados para fazê-lo se policiar antes mesmo de ousar questionar. Mas por quê? Porque eles trabalhariam tanto para fazê-lo temer suas próprias experiências intuitivas. Porque essas experiências são as rachaduras em seu controle. O sistema se baseia em sua obediência a narrativas externas. Se você confia em seu conhecimento interno, em vez de sua realidade prescrita, você se torna imprevisível. E pessoas imprevisíveis são perigosas para sistemas que prosperam na conformidade. Cada instituição em que você cresceu confiando desempenha um papel nessa supressão. O sistema educacional ensinou você a valorizar apenas o que poderia ser medido, classificado e certificado. A religião disse a você que a comunicação divina acontece apenas por meio de canais autorizados. A mídia zombou de qualquer pessoa que se desviou das narrativas aprovadas. Até mesmo dentro de sua família e amigos, as pressões sutis para se conformar sempre estiveram presentes. Você aprendeu, muitas vezes sem perceber, que ir muito longe em sua própria percepção da verdade arriscava o isolamento social. E assim o medo cresceu, não apenas o medo do desconhecido, mas o medo de sua própria capacidade de saber. Você aprendeu a duvidar dos momentos em que o universo lhe falou. Você se treinou para explicar as coincidências, ignorar os padrões, chamá-los de nada mais do que coincidência. Você silenciou seu próprio diálogo interno muito antes que qualquer outra pessoa precisasse. Mas o medo vai além do ridículo. Em sua essência, você foi treinado para temer se destacar, para temer ser diferente. Esse medo é primordial porque durante grande parte da história humana, pertencer à tribo significava sobrevivência. O sistema explora essa programação antiga, garantindo que sair da realidade consensual pareça uma ameaça existencial. Eles usaram sua necessidade de aceitação contra sua própria evolução. E apesar de todo esse condicionamento, apesar de décadas de supressão, os sinais continuam a encontrá-lo. Os números ainda aparecem. Os estranhos alinhamentos ainda se desdobram. O universo continua sussurrando, recusando-se a desistir de você. Porque no fundo, sob as camadas de programação, sua intuição nunca fechou completamente. Ela ainda está lá, esperando que você confie nela novamente. Você pode sentir que reconhecer esses padrões o torna vulnerável, mas a verdade é que ignorá-los é o que o deixa vulnerável. Quando você se desconecta de sua própria percepção, você entrega a autoridade de sua realidade a outros. Você permite que sistemas externos ditem o que é real, o que importa e no que você deve acreditar. Esse é o perigo real. Essa é a gaiola em que você foi colocado. A maior mentira já contada não foi que a sincronicidade é coincidência. A maior mentira foi convencê-lo de que sua própria consciência não era confiável, que sua experiência direta da vida era imprecisa sem validação externa. E enquanto você acreditar nisso, você permanece dependente, você permanece controlável. Mas no momento em que você recupera a confiança em sua própria percepção, as correntes começam a enfraquecer. Você foi programado para temer seu próprio poder, porque o sistema teme seu poder. Um indivíduo que ouve os sinais, que honra os sussurros do universo e que age em alinhamento com essa inteligência mais profunda, torna-se imune à manipulação. Você não pode assustar alguém que sabe que é guiado. Você não pode controlar alguém que entende seu lugar em uma grande rede viva que transcende estruturas artificiais de autoridade. E é por isso que, mesmo agora, eles trabalham tanto para mantê-lo distraído. Entretenimento sem fim, ciclos de notícias impulsionados pelo medo, indignação fabricada, tudo projetado para preencher o silêncio onde você poderia ouvir a voz do universo. Porque o silêncio é
perigoso para eles. No silêncio, você se reconecta. Na quietude, você começa a ouvir novamente. E uma vez que você ouve, você nunca poderá voltar. Abaixo da superfície de sua vida diária, abaixo da rolagem sem fim, compromissos, prazos e ruídos, existe algo vasto, algo que você sentiu, mas nunca aprendeu a entender completamente. Cada pensamento que você teve, cada emoção que você sentiu, cada ação que você tomou, se espalha. Você foi informado de que está separado, isolado em sua própria mente, cortado de tudo mais, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Você faz parte de uma rede invisível, uma grande teia de interconexão onde tudo está ligado, respondendo constantemente, mudando constantemente de maneiras que você foi treinado para não ver. As sincronicidades que você testemunhou não são eventos isolados, elas fazem parte dessa teia, são reflexos de alinhamento ou desalinhamento com seu próprio caminho, com a corrente mais profunda que o puxa para frente. Elas não são mensagens lançadas do céu, são ecos de seu próprio estado de ser reverberando através do tecido da realidade. É por isso que algumas pessoas veem padrões o tempo todo, enquanto outras não veem nenhum. Não é porque uma tem sorte e a outra não. É porque a consciência determina a percepção, e a percepção molda a realidade. Você foi informado de que a lei da atração explica isso, como se simplesmente pensar em pensamentos positivos atrairia coisas boas em sua direção. Mas essa explicação mal arranha a superfície. O que está realmente em jogo é muito mais profundo, é ressonância. A frequência que você mantém emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, atrai experiências que correspondem a ela. Quando você está em ressonância, você naturalmente encontra sincronicidades que refletem seu estado interno. Não se trata de forçar resultados, é sobre se alinhar para que o universo flua com você. E quanto mais você se alinha, mais intensas as sincronicidades se tornam. Os sinais aceleram, as chamadas coincidências se acumulam, criando um impulso que parece quase sobrenatural. Mas isso não é mágica, é assim que o campo opera. Você não é um espectador passivo neste processo, você é um participante ativo na criação de sua própria linha do tempo. E o universo responde aos sinais que você emite, mas essa verdade é perigosa para o sistema que lucra com sua desconexão. Se você realmente entende que seu mundo interno molda sua realidade externa, você pararia de terceirizar seu poder, pararia de consumir sem pensar, pararia de temer a autoridade, pararia de depender de especialistas para lhe dizer como viver. Você se tornaria autodirigido, soberano, imprevisível, uma ameaça a cada instituição construída para controlar massas previsíveis. O campo coletivo amplifica esse efeito. Assim como os indivíduos emitem frequências, também o fazem comunidades, nações, até mesmo a humanidade como um todo. Medo coletivo, indignação e distração criam campos densos e caóticos, onde um alinhamento superior se torna mais difícil de acessar. E é exatamente por isso que o sistema projeta crises globais, guerras sem fim, política divisiva e mídia baseada no medo. Porque enquanto o coletivo permanecer em um estado vibracional baixo, o despertar permanece a exceção, não a norma. Mas você provavelmente percebeu que algo está mudando, as rachaduras estão se alargando, mais pessoas estão começando a despertar, conversas que teriam sido ridicularizadas há uma década, agora estão surgindo em todos os lugares. As pessoas estão percebendo as sincronicidades que antes ignoravam, questionando as narrativas que antes obedeciam. A teia está vibrando de maneira diferente. O campo está mudando. Esse despertar não é acidental, não é uma tendência, é uma consequência natural da ressonância atingindo a massa crítica. À medida que mais indivíduos sintonizam, a frequência coletiva aumenta, tornando mais fácil para outros se libertarem da programação. A consciência se espalha como uma
Onda cada despertar fortalecendo o campo para o próximo. É por isso que o sistema está entrando em pânico. É por isso que a censura se intensifica, porque a distração se intensifica, porque o medo é usado como arma com tanta urgência. Eles sabem o que acontece se muitas pessoas entrarem em alinhamento. A sincronicidade não é apenas uma experiência pessoal, é um sinal de onde você está na grande teia. Quanto mais você a ignora, mais você deriva para linhas do tempo moldadas por outros. Quanto mais você escuta, mais você recupera a autoria de seu caminho. E quando milhões escutam juntos, quando a ressonância coletiva supera o medo coletivo, toda a estrutura de controle começa a se fraturar. Você nunca foi destinado a ser isolado. Você nunca foi destinado a ser desconectado do campo. A teia sempre esteve lá, pulsando com informações, esperando pacientemente que você se lembrasse de seu lugar nela. Os sinais estiveram com você a vida toda. Você simplesmente parou de confiar no que viu. Mas no momento em que você escolhe ver novamente, você se reconecta, não apenas consigo mesmo, mas com a inteligência que guia toda a existência. Em algum momento, você atinge um limite em que não pode mais fingir que tudo é coincidência. Os números aparecem com muita frequência, os alinhamentos chegam com muita precisão e o tempo dos eventos parece orquestrado. Isso não é delírio, isso não é projeção. Este é o momento para o qual o universo o tem guiado pacientemente. Quando você começa a despertar para a sua linguagem, é uma linguagem que nunca foi falada com palavras, nunca escrita em livros aprovados por instituições, mas é uma que você sempre conheceu no fundo, muito antes do mundo lhe ensinar a esquecer. O despertar não acontece de uma vez só. Ele começa silenciosamente. Você começa a registrar os momentos estranhos, a anotar números repetidos e símbolos recorrentes. Você para de descartar aqueles estranhos pressentimentos que você costumava ignorar. Você começa a fazer perguntas não a outros, mas à própria vida. E então algo muda. Quanto mais você presta atenção, mais os padrões emergem, os sinais se intensificam, não porque a realidade muda, mas porque sua consciência se aprimora. O que você antes via como ruído disperso se torna uma sinfonia. Você percebe que o universo não está escondendo nada de você. Ele sempre esteve se comunicando. Você simplesmente não estava sintonizado na frequência. Como um botão de rádio levemente fora da estação, você ouvia apenas estática antes, mas agora, à medida que você se realinha, você ouve a melodia claramente. Cada pessoa, cada evento, cada ocorrência aparentemente aleatória começa a se encaixar em um projeto maior que parece pessoal, íntimo e intencional. Mas é aqui que muitos tropeçam. Uma vez que começam a notar os sinais, eles oscilam muito para o lado oposto, vendo significado em tudo, buscando significado em cada sombra. A chave não é forçar significado em cada evento, mas cultivar discernimento. Assim no Setem. Linguagem do universo requer tanto abertura quanto humildade. Nem toda coincidência é uma mensagem, nem todo número repetido é uma instrução. Às vezes, os sinais são cutucadas sutis, às vezes confirmações e às vezes lembretes gentis para se realinhar com sua própria verdade. Quanto mais você confia, mais forte o diálogo se torna. A sincronicidade não é uma linguagem estática, ela é viva, responsiva ao seu engajamento. Quando você começa a viver em alinhamento com seu eu mais profundo, você notará que os sinais chegam sem esforço. Você não precisa persegui-los, você simplesmente precisa permanecer presente, receptivo e disposto a agir quando o momento parecer certo. A ação é o que solidifica o diálogo. O universo pode oferecer sinais infinitamente, mas é sua resposta que completa o ciclo de comunicação.
Você foi condicionado a buscar a aprovação de autoridades externas, a esperar permissão antes de confiar em si mesmo, mas o universo opera de maneira diferente. Ele não emite credenciais ou certificações. Ele o convida a entrar em sua própria autoridade, a recuperar uma confiança que sempre lhe pertenceu. A sincronicidade é uma das validações mais profundas dessa autoridade interna. Uma confirmação de que você está de fato conectado a algo muito maior do que lhe foi dito. Quanto mais você vive desse lugar de alinhamento, mais fluida sua vida se torna. Obstáculos que antes pareciam inamovíveis se dissolvem. Oportunidades surgem aparentemente do nada. Pessoas entram em sua vida exatamente no momento certo. Começa a parecer que você está seguindo uma corrente em vez de lutar constantemente contra ela. Isso não é fantasia. Este é o estado natural que você foi projetado para experimentar. A luta, a confusão, a desconexão, isso é o que foi fabricado. O sistema teme as pessoas que operam dessa maneira, porque elas não podem ser controladas da mesma maneira. Uma pessoa que confia em seu próprio alinhamento não pode ser facilmente manipulada pelo medo, pela escassez ou por crises fabricadas. Elas não caem em cada narrativa impulsionada pela mídia ou por instituições. Elas se movem de maneira diferente. Elas irradiam um tipo de calma, certeza que perturba aqueles que prosperam no caos e na conformidade. À medida que você aprofunda sua compreensão dessa linguagem, você verá que os sinais nem sempre trazem conforto. Às vezes, eles o desafiam, o impulsionam em direção a escolhas difíceis, mas necessárias. O universo não conspira para mantê-lo confortável. Ele conspira para alinhá-lo com seu maior potencial. E isso muitas vezes exige coragem. Você será solicitado a deixar ir o que não o serve mais, a percorrer caminhos que podem parecer incertos, a confiar quando a rede de segurança não é visível. Mas nesses momentos, você também sentirá as sincronicidades mais fortes, como se a própria realidade estivesse lhe assegurando que você está exatamente onde precisa estar. Você não está descobrindo algo novo. Você está lembrando algo antigo, algo intrínseco a quem você é. A linguagem do universo sempre foi sua. Você simplesmente foi ensinado a não ouvir. Mas agora que você ouve novamente, você entra em uma realidade muito mais expansiva do que os corredores estreitos em que você foi confinado. Uma realidade em que você não é mais uma vítima passiva do acaso, mas um co-criador ativo de seu caminho. O despertar que começa com você não termina com você. À medida que você começa a ver os padrões, a sentir a linguagem do universo se desdobrando ao seu redor, você começa a notar outras pessoas despertando também. Estranhos compartilham histórias semelhantes. Amigos que antes descartavam suas ideias começam a confessar suas próprias coincidências estranhas. A onda se move para fora. Este é o poder que o sistema mais teme, porque no momento em que a sincronicidade se espalha além de indivíduos isolados, ela começa a corroer o próprio tecido do controle. Um coletivo que se lembra de sua conexão com a grande teia não é facilmente manipulado. Ele se torna resiliente, consciente e autodirigido. O sistema sempre prosperou na divisão. Ele mantém as pessoas isoladas, convencidas de que suas experiências são únicas, ou pior, imaginárias. Mas à medida que a conversa sobre sincronicidade cresce, à medida que as pessoas se encontram e comparam notas, um novo campo emerge, um que opera com consciência coletiva em vez de obediência programada. E uma vez que pessoas suficientes começam a viver desse estado de alinhamento, a própria realidade começa a mudar. As linhas do tempo se fundem, as escolhas coletivas influenciam os resultados globais e as velhas estruturas começam a desmoronar sob o peso de sua própria irrelevância. Eles estão tentando parar isso.
Você pode ver isso na maneira como a mídia reprime narrativas alternativas, como os algoritmos enterram conteúdo que desafia a história oficial, como o medo é intensificado em cada manchete. Mas é tarde demais. O impulso já começou. As pessoas estão despertando mais rápido do que nunca, vendo através das ilusões que antes aceitavam sem questionar. As sincronicidades estão acelerando, não porque o universo mudou, mas porque mais de nós finalmente estamos sintonizando. Isso não é sobre rebelião da maneira como eles querem que você pense. Não é sobre lutar contra o sistema com raiva ou violência. Isso só serviria à agenda deles. A verdadeira rebelião é se recusar a jogar o jogo, é sair da frequência que eles projetaram e optar por operar de uma mais alta, onde o medo perde o controle, onde a intuição lidera e onde a ressonância coletiva se torna impossível de suprimir. Esta é a revolução silenciosa que já está se desdobrando abaixo da superfície. Você pode achar que seu despertar individual é pequeno, mas não é. Cada pessoa que se liberta contribui para a mudança coletiva. Cada vez que você confia em sua intuição, cada vez que observa e respeita os sinais em vez de ignorá-los, você fortalece a teia, amplifica o sinal, facilita para que a próxima pessoa veja. Lembre-se, desperte. Isto é apenas a superfície. Na Insights Academy, compartilhamos conhecimentos intransmissíveis publicamente, camadas mais profundas, ensinamentos ancestrais e ferramentas práticas para dominar a sincronicidade. E agora, você ainda receberá o e-book Cabelian gratuitamente ao se juntar, mas isso não durará para sempre. O que você sente não é apenas curiosidade pessoal, é um chamado para se tornar a versão de si mesmo que sempre esperou sob as camadas de programação. Um chamado para participar do despertar de um mundo adormecido há muito tempo. O universo não é neutro, ele é vivo, responsivo e fala com você constantemente. E agora você finalmente está ouvindo. Se este vídeo ressoou com você, comente.